Olá, vamos iniciar agora a aula 3, referente ao capítulo 3, Desenho de Serviço. Começaremos a estudar o processo gerenciamento de nível de serviço, um processo extremamente importante para o exame IT Foundation. Por isso, atenção redobrada, tá? A partir de agora. A gente vai ter, com relação a esse processo, a gente vai ter, além do propósito, dos objetivos, o escopo, que nós já tínhamos estudado de processos anteriores, nesse estágio, para esse processo, nós iremos ver, além disso, conceitos básicos em relação ao processo, as atividades do processo e as interfaces que esse processo realiza com demais processos do ciclo de vida de serviço que a IT ela propõe. Então, vamos iniciar, então, antes de discutirmos escopo, objetivos, vamos iniciar com os conceitos, tá? Com os conceitos relacionados a esse processo, que é o gerenciamento de nível de serviço. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, não deixe acumular conteúdo, faça resumos, pega essa videoaula, pega a apostila, já começa ali com mais atenção, porque assim, não que seja um assunto muito complicado, mas é que é muito conteúdo, tá? Então, viu como tem diferença, além do propósito, objetivo, já começa agora as atividades, as interfaces, os conceitos. Não que em todos os demais processos a gente vai ver esses detalhes, né? É porque o próprio sílabus ele estabelece que nesse estágio, né, do desenho de serviço, o processo que deverá ter mais atenção é o gerenciamento de nível de serviço. Os demais processos, nós continuaremos daquela forma que nós estávamos vendo. O propósito, objetivos e escopo. Especialmente nesse processo de gerenciamento de nível de serviço, por isso que hoje a gente já decidiu começar por ele. A gente vai ver mais detalhes, conceitos básicos, atividades, conceitos do estágio, as atividades do processo, as atividades do processo, as interfaces que o processo realiza. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então esse é o conteúdo da aula. Daremos início ao processo gerenciamento de nível de serviço, abordando parte 1, né? Abordando os conceitos relacionados ao processo. Beleza? Vamos lá. Vamos verificar agora, vamos falar sobre um importantíssimo elemento da especificação do desenho de serviço, do estágio como um todo, tá? Então, antes que sejam efetuados trabalhos antes do desenho de fato começar, desenho de serviço, aqueles que estiverem envolvidos no estágio de desenho de serviço, eles obrigatoriamente devem possuir uma clara compreensão dos requisitos de nível de serviço. Porque esses requisitos de nível de serviço, eles estão relacionados primariamente com os aspectos de garantia de um serviço. Esses requisitos de nível de serviço, o que acontece? É determinado pelo cliente o que é necessário, o que é indispensável em relação a um aspecto particular do serviço que ele está comprando. Um exemplo, se ele possui um website e ele quer vender mais produtos através desse website. Então os requisitos de nível de serviço especificarão, por exemplo, o número de usuários que deverão ser controlados, né, de forma que acessem simultaneamente, né, o website. Então, os requisitos serão sobre questões como velocidade de resposta, controles dos acessos, cuidados em relação ao sistema de estoque, etc, etc. Por isso que foi comentado a respeito dos aspectos de garantia que os requisitos de nível de serviço estariam relacionados. Requisitos de nível de serviço estariam relacionados. E isso inclui aí os aspectos de disponibilidade, de capacidade, de segurança. Por isso, isso tudo deverá ser estabelecido o quê? Critérios de testes. Esses critérios de teste devem ser desenvolvidos para que seja verificado se os aspectos de garantia, esses que nós citamos há pouco, e isso juntamente também com os entregues em conjunto com os aspectos de utilidade, que também já foram definidos, sejam entregues pelo desenho. Então todos esses requisitos foram discutidos, isso é muito importante entender. Todos os requisitos foram discutidos em alto nível durante a fase de estratégia do ciclo de vida de serviço.
Ou seja, lá terá decidido se o serviço ou não deve ser desenvolvido. Já foi decidido isso. Uma vez aprovado, quando ele passa para o desenho de serviço, é responsabilidade do processo gerenciamento de nível de serviço dissecar mais ainda esses requisitos e quaisquer outros requisitos adicionais para que esses serviços sejam devidamente desenhados. Outro tópico importantíssimo a respeito do desenho de serviço como um todo, e em especial para o gerenciamento do nível de serviço, tá? É o acordo de nível de serviço. Esse acordo de nível de serviço, ele vai descrever o serviço e as medidas de qualidade, nas quais a entrega dele será constantemente comparado. Sempre, constantemente, o acordo de nível de serviço será utilizado para comparar se o serviço está entregando aquilo que ele prometeu. Então, ali estarão técnicas, né, de medição de qualidade do serviço, para verificar se ele está entregando o que fora prometido. Além das responsabilidades do provedor de serviço, também estarão no acordo de nível de serviço as responsabilidades do cliente, caso haja algum tipo de responsabilidade do cliente na entrega do serviço. Então, é um acordo, é um documento escrito, não é um acordo, não é uma vaga ideia, né? É preto no branco, é escrito mesmo, em linguagem clara, com a menor quantidade possível, por exemplo, de termos técnicos. E se por acaso houver necessidade de ser incluído termos técnicos, poderá ser elaborado um glossário, né? Então, nesse documento estará presente diversas informações importantes. A descrição do serviço tem que estar claro logo de primeira para alguém que tiver acesso a esse acordo de nível de serviço, já saber do que se trata, do que ele está atendendo. Por exemplo, esse documento é o acordo de nível de serviço entre o departamento de TI da empresa X com o departamento cliente da empresa Y. O departamento H, por exemplo, não faz parte do escopo desse acordo. Perceba como que é feita a descrição do serviço. Por exemplo, outro, o acordo é válido de abril de 2014 até 31 de dezembro de 2015, ou seja, tem uma especificação de tempo. Então a AITIL propõe que seja, por exemplo, revisado esse acordo de nível de serviço pelo menos uma vez por ano, no mínimo, anualmente. Então, além de outras questões que deverão estar presentes no acordo de nível de serviço, estão aspectos com relação à segurança. Qual é o nível de segurança que é oferecido pelo provedor de serviços em relação aos seus serviços? Quais são as questões de estão inclusas questões sobre, por exemplo, criptografia, proteção de dados, etc. O acordo de nível de serviço também deverá incluir métodos para cálculo dos níveis de prioridade para os incidentes. Ainda veremos incidentes lá na frente. Tá? Então, deverá haver métodos para calcular esses níveis de prioridade e o tempo que deverão ser atendidos, solucionados, etc. Então, por enquanto, é basicamente isso que temos que entender sobre o acordo de nível de serviço. Vamos ver agora como que o acordo de nível de serviço ele poderá ser estruturado. Tá? A AITIL propõe 3 opções para se estruturar um acordo de nível de serviço. O acordo de nível de serviço baseado em cliente, o acordo de nível de serviço baseado em serviço e o acordo de serviço multinível. Cada um deles possui vantagens e desvantagens. Vamos começar com o acordo de nível de serviço baseado em serviço. Nesse tipo de estrutura, cada acordo de nível de serviço se refere a somente um serviço. Tá? Então, o serviço descrito, ele é oferecido para todos os usuários desse serviço. Perceba na imagem, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Todos eles indo de encontro ao mesmo acordo de nível de serviço, onde há uma descrição do serviço e o serviço propriamente dito. Olha lá, cliente, olha a questão, cobre todos os clientes da organização, também conhecido como ANS corporativo. Então, algo muito interessante notar é o que? O serviço que é descrito, que é oferecido para todos os usuários desse serviço, né? Esses requisitos de todos esses grupos de clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3, precisa ser muito bem acertado para que haja sucesso para esse tipo de estrutura.
esse tipo de estrutura é ideal para organizações que ofereçam serviços robustos, serviços grandes, por exemplo, serviços de e-mail. Tá? Mas uma das desvantagens em relação a esse tipo de estrutura é o quê? Departamentos diferentes podem possuir requisitos diferentes. Então é necessário que a organização verificar que tipo de estrutura é a indicada para tal organização. Então, assim sendo, para ir de encontro a esse tipo de problema que poderia surgir com relação aos departamentos, o ANS poderá, por exemplo, tratar essa questão especificando níveis de privilégio, de recursos, né, em relação aos requisitos que cada departamento vai ter. Por exemplo, um nível prata, com alguns recursos, o nível bronze, com alguns recursos, o nível ouro, full, né, inteiro. Tá? Então, é sobre isso que nós temos que entender sobre o acordo de nível de serviço baseado em serviço. Outro tipo de estrutura de acordo de nível de serviço é aquele baseado em cliente. Ou seja, todos os serviços, serviço A, serviço B, serviço C, que são oferecidos a um único cliente, por exemplo, cliente 1, existe somente um acordo de nível de serviço. Aqui poderia ter cliente 2, cliente 3, mas somente um acordo de nível de serviço cobrindo todos esses serviços que esses clientes utilizam. Do ponto de vista do cliente, isso torna-se muito mais simples, porque todos os serviços que eles usam estão em um único acordo. Tá? Já para o provedor de serviços de TI, isso representa um desafio. Por quê? Porque o mesmo serviço, imagina, o serviço B, ele pode estar presente em vários acordos de nível de serviço, tornando-se, às vezes, complicado de se monitorar todos eles. Então, essas são as principais características de um acordo de nível de serviço baseado em cliente. E, por último, a estrutura para o acordo de nível de serviço multiníveis. O que acontece? Perceba aí na imagem que existe o acordo de nível de serviço corporativo. O que significaria isso? Esse acordo de nível de serviço corporativo significa que esse serviço A, que esse serviço B e que esse serviço C, tá? Embora o serviço C também também haja, né, um acordo de nível de serviço baseado em cliente só para ele, no ANS corporativo significa que tudo que encontra-se nesse acordo é aplicável a todos os usuários desses clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Então reuniu-se tudo em um só item, digamos assim, corporação, né? Que é composta pelo cliente 1, cliente 2, cliente 3. E esse ANS cobre o serviço A, B e o C, onde aqui encontram-se informações que é pertinente, tudo para todos esses usuários aqui. Já esse serviço C, algo específico está para ele. Qual é? Existe um acordo baseado em cliente para o cliente 2. Então aqui existe detalhes específicos para esse cliente 2 que o serviço C deverá ser entregue, embora o serviço C também faça parte do acordo de nível corporativo. Mas para o cliente 2 foi feito um ANS só para ele, baseado em cliente. E o ANS baseado em serviço, o que acontece? É para o serviço D. Então existe um acordo de nível de serviço baseado em serviço só para o serviço D, que compreende toda a corporação também. Então é basicamente isso. Multinível é misturar todos esses níveis de uma maneira lógica. Isso, o que acontece? Previne a duplicação desnecessária, né, tornando até mesmo mais eficiente o processo de controle disso tudo. Mas também, o que acontece? Tem que ter um compreendimento muito claro desses relacionamentos entre clientes e serviços, senão pode se tornar uma bagunça, né? Então, esses são os três tipos de estrutura para acordos de nível de serviço que é proposto pela AIDIO. Chegamos ao gráfico de monitoramento do acordo de nível de serviço. Bom, quando o acordo de nível de serviço ele é acordado, ele é fechado, o que acontece? Ele deverá ser monitorado devidamente. Então, relatos periódicos devem conter detalhes do desempenho obtido em relação às metas do acordo de nível de serviço. É preciso pegar o o serviço, o desempenho desse serviço e comparar com
com o que está escrito lá no acordo de nível de serviço, com o que foi acordado com o cliente, tá? Juntamente com detalhes sobre quaisquer tendências ou ações específicas que estão sendo tomadas para melhorar a qualidade do serviço. E o gráfico é uma técnica muito útil. Esse gráfico de monitoramento do acordo de nível de serviço é colocado na frente do relato do serviço. Esse relato vai conter toda, deve ser efetuado com frequência e mostrar a realidade, de como está a entrega do serviço. Então esse gráfico de monitoramento ele vem na frente desse relato do serviço. E o gerenciamento de nível de serviço deve identificar as necessidades de reporte e tentar automatizar a sua produção. Tá? Então o que acontece? Você olhando esse gráfico, você já nota que, olha lá, metas batidas, metas violadas e metas ameaçadas ainda não foi violadas. Então você vê, ó, janeiro bateu meta, tá? Para o serviço A. Para o serviço B, foi ameaçado. Para o serviço C, D até F, não. Mas olha aqui, por exemplo, em março, todos bateram a meta, menos o serviço B. Houve uma meta que foi violada. Então o gerente de nível de serviço ele deve regularmente se encontrar com clientes e revisar a entrega do serviço, a realidade, contra aquilo que foi estabelecido no acordo de nível de serviço. Isso uma vez por mês, se possível. E o que acontece? Encontrando-se o cliente, constrói esse relacionamento, solidifica esse relacionamento e aumenta o compreendimento uns para os outros, tanto do cliente para o provedor de serviço, quanto do provedor de serviços para o cliente. Então o gráfico de monitoramento é isso, tá? Não tem segredo nenhum. Ele vai apontar a realidade, como que está a entrega do serviço, beleza? E vem na frente do relato de serviço, que vai conter todo o aproveitamento do serviço. Chegamos ao plano de melhoria de serviço. Bom, durante as revisões do serviço poderão haver resultados de problemas, poderão alguns serviços apresentar problemas. O que acontece? Nessa revisão de serviço, quando for discutido essas questões, esses problemas, se as ações de melhoria, se as ações que deverão ser tomadas precisar de várias pessoas envolvidas, de grupos, pessoas envolvidas, deve ser elaborado um plano. Esse plano é o plano de melhoria de serviço. Quem que vai fazer isso? É o gerente de nível de serviço. Ele que vai criar esse plano. Esse plano, por envolver prazos, por envolver as atividades que serão realizadas, os resultados de negócio, ele deverá ser acordado na revisão de serviço. Então, dentro desse plano estarão acordados os prazos e os resultados que deverão ser atingidos. Então o que acontece? Quando for completado esse plano, os resultados do mesmo serão revisados para ver se ele foi realizado com sucesso ou não, se novas ações deverão ser necessárias. Então é isso, esse plano é para melhorias dos serviços, deverá ser acordado durante a revisão de serviço, é feito pelo gerente de nível de serviço. E o que acontece? Nele estarão prazos, resultados desejados, as ações que serão alocadas, o progresso que deverá ser checado. Então é isso que nós temos que entender sobre o plano de melhoria de serviço. Olá, vamos iniciar agora a segunda parte, referente à aula 3, do capítulo 3, desenho de serviço, onde estudaremos mais detalhes a respeito do processo de gerenciamento do nível de serviço. Vamos lá. Nessa aula, iremos discutir o propósito do processo, os objetivos e o escopo do processo. Então essa aula é muito importante para que você possa entender de maneira global como que funciona, com o que está relacionado, quais são os objetivos e o que faz parte, a área delimitadora do processo de gerenciamento de nível de serviço. Então vamos lá. Vamos comentar brevemente sobre o propósito do processo. Bom, a ITIL é muito clara com relação a isso. Ela diz que o propósito do processo, conforme você já pôde constatar lá na apostila, o propósito é garantir de forma eficiente e eficaz
que todos os serviços de TI, sejam eles atuais ou futuros, sejam entregues de acordo com as metas que foram acordadas com os clientes. Então, o processo ele está relacionado a isso, com a discussão, a negociação, o acordo com o cliente sobre quais serviços de TI que devem ser oferecidos e também garantir que certas medições relacionadas aos objetivos sejam utilizados para responder uma questão, por exemplo, o serviço tem sido oferecido de acordo com o nível que for acordado? Então vão ter indicadores que serão utilizados para que essa pergunta ela seja devidamente respondida. Então o processo ele é responsável por acordar, documentar as metas de nível de serviço, as responsabilidades dentro dos acordos de nível de serviço e requisitos de serviço também, né? Requisitos de nível de serviço para todos aqueles serviços de TI e atividades relacionadas dentro da própria TI, beleza? Chegamos ao escopo do processo, né? Vamos dar uma resumida de tudo que consta lá na sua apostila. Bom, a gente tem que entender que o gerenciamento de nível de serviço ele está preocupado em garantir que os aspectos de garantia de um serviço sejam oferecidos em um nível que é esperado, né? Então, o processo ele vai estar preocupado com isso. Esse processo, o processo de gerenciamento de nível de serviço, ele busca garantir que os serviços que foram planejados entregarão esses níveis de garantia que são requeridos pelo negócio. Então, o que faz parte do escopo do processo? Oferecer esse ponto de contato, esse ponto de comunicação com os clientes, com os gerentes de negócio de uma determinada organização, mas buscando sempre focar em quê? Os níveis de serviço. Então, esse processo, ele busca o quê? Ele deve, na verdade, representar o provedor de serviços de TI para o negócio do cliente e vice-versa. Então, ele vai gerenciar a expectativa e a percepção do negócio. O cliente não pode ter surpresa. Tudo tem que estar muito bem claro, né? O cliente tem que saber o que vai ser entregue, né? Por isso que o processo ele vai incluir a negociação e o acordo para os requisitos e metas futuras de nível de serviço, negociação para os requisitos e metas de serviço atuais, documentação, o gerenciamento dos acordos de nível de serviço, tá? A cooperação com outro processo também, que é o gerenciamento de relacionamentos de negócio, para desenvolver relacionamentos de negócio para atingir os objetivos do processo. Então, o processo ele vai buscar isso. Vai estabelecer e manter acordos de nível de serviço para todos os serviços atuais e gerenciar o nível de serviço oferecido para atender às metas. As medidas de qualidade, as medições de qualidade que estão contidas nos acordos de nível de serviço. Então, espero que tenha ficado claro com relação ao escopo, tá? Do processo, com o que o processo irá se preocupar, né? Então, nunca mais esqueça que o gerenciamento de nível de serviço está preocupado em garantir que esses aspectos de garantia de um serviço sejam oferecidos, né? Em um nível que é esperado. Tá? Então, isso que vai ter que ficar mais claro. Tudo isso é realizado através de um relacionamento, tá? Por isso que esse processo ele age em cooperação com o gerenciamento de relacionamento de negócio, vai negociar os requisitos, vai negociar as metas de nível de serviço, né? Vai desenvolver os acordos de nível operacional. Né? Então, é basicamente isso que nós temos que entender. Vai revisar, inclusive, importante, revisar as melhorias de registro, de melhoria contínua de serviço. Tudo isso está lá na sua apostila. Dá uma leitura disso, tá? Isso é muito importante que você entenda claramente sobre o escopo do processo. Sobre os objetivos, ficam agora mais claros de entender. Então, o processo ele vai procurar documentar o nível dos serviços de TI que são oferecidos, vai procurar definir primeiramente, né, os níveis, o nível dos serviços de TI, documentar, vai acordar, monitorar.
revisar e, além disso, propor medidas corretivas quando for necessário. Garantir o desenvolvimento de metas específicas para todos os níveis, para todos os serviços de TI. Garantir que a TI e os clientes possuam uma clara expectativa do nível de serviço, né? Ou seja, sem surpresas, tudo às claras, sabendo quais obrigações de ambas as partes. Garantir que os níveis de serviço estejam sujeitos a melhorias contínuas, proativas e custo-efetivas. Né? Então, esses são os principais objetivos do processo de gerenciamento de nível de serviço. Se a gente pudesse destacar um, é justamente esse aqui o principal. Né? Revisar o nível de serviço, o nível dos serviços TI que são oferecidos, definir esses níveis de serviço, documentá-los, acordá-los, monitorá-los com aquele relacionamento com o cliente. Né? Garantir que a TI e os clientes também não tenham surpresas com relação ao nível de serviço. Né? Tem que possuir uma clara expectativa com relação a esses níveis de serviço que serão entregues. Então é basicamente isso que nós temos que entender a respeito dos objetivos do processo. Bom, nós já discutimos sobre o acordo de nível de serviço, mas ainda não discutimos sobre o acordo de nível operacional. Qual é a diferença entre acordo de nível operacional para acordo de nível de serviço? Nós podemos resumir o seguinte: sempre tenha em mente, acordo de nível operacional é algo interno. Sempre pense assim, acordo de nível operacional é algo interno. Contrato de apoio, que a gente vai discutir daqui a pouco, é algo externo. Tá? Então, acordo de nível operacional é interno, contrato de apoio é externo. Bom, nós podemos resumir que o acordo de nível de serviço está tudo aquilo que o provedor de serviços de TI, que é a organização de TI, promete entregar ao cliente. Acordo de nível operacional, o que acontece? São os acordos que deverão ser feitos para que a TI se organize devidamente para entregar esses serviços de acordo com o que está no acordo de nível de serviço. O acordo de nível operacional irá estabelecer tudo tintim por tintim como que os grupos da TI irão se relacionar uns com os outros para suportar o acordo de nível de serviço. É algo interno à organização. Quais grupos ficarão responsáveis pelas atualizações no servidor? Quais grupos ficarão responsáveis pela manutenção das máquinas? Quais grupos de DBAs poderão ficar responsáveis por quais bancos de dados? Como que eles irão, quais grupos irão otimizar esses bancos de dados? Quais bancos de dados? É a organização, é interno. Para isso, para que funcione de acordo, tem que haver um acordo. Acordo de nível operacional. Para que não aconteça aquilo, não, isso estourou na mão do grupo tal, agora é com eles. Não, cada um terá sua responsabilidade. Acordo de nível operacional é isso, ponto. Tá? Contrato de apoio, por outro lado, vamos imaginar que um provedor de serviços de TI precise de algum serviço para que ele ofereça esse serviço para o cliente, precisa de algum serviço de uma organização externa. Aí será estabelecido um acordo, né? Será um contrato, na verdade, um contrato de apoio entre o provedor de serviço e essa organização que está oferecendo parte de um serviço, tá? que exerça influência no serviço como um todo. Então, o contrato de apoio é isso. É um contrato estabelecido, o contrato no caso, possui responsabilidade legal, é um contrato mesmo, né? Um contrato estabelecido entre o provedor de serviço e uma organização externa que ofereça elementos do serviço para um todo. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre acordo de nível operacional para acordo de nível de serviço e com relação ao contrato de apoio também. Lembrando que, caso haja dúvida, posta lá no fórum. Fica com dúvida não. Beleza? Até a próxima aula. Olá! Vamos iniciar agora a aula 3.3, referente ao capítulo 3, Desenho de Serviço, onde iremos estudar mais detalhes referente ao processo gerenciamento de nível de serviço. Vamos lá! Então vamos falar
sobre as principais atividades do processo, bem como as interfaces que o processo realiza com demais outros processos. Então vamos prosseguir. Bom, aí estão as principais atividades do processo. A gente pode ver aqui a primeira, desenvolver contatos e relacionamentos. Isso a gente tem que ter noção que é em parceria com outro processo, que é o gerenciamento de relacionamento do negócio. Então você já perceba uma interface entre esse processo de gerenciamento de nível de serviço com o gerenciamento de relacionamento de negócio. Desenhar o framework do ANS, determinar, documentar, acordar requisitos para novos serviços, negociar os acordos de nível de serviço, desenvolver acordos de nível de serviço. Tudo essas atividades você poderá encontrar no dia da sua prova. É uma atividade do processo gerenciamento de nível de serviço? Monitorar o desempenho do serviço em comparação com acordos de nível de serviço? Sim, é uma atividade do processo. Entende? Poderá cair dessa forma. Conduzir revisões de serviço, coletar, medir, melhorar a satisfação dos clientes. Então, por exemplo, essa de queixa, gerenciar as queixas, é também uma outra parceria com o processo de gerenciamento de relacionamento de negócio. Revisar os acordos de nível de serviço. Então, a dica é, dê uma lida nessas principais atividades do processo para que se torne ainda mais claro para você essa parte do conteúdo. Porque não tem segredo. É só você levar uma coisa a outra, uma coisa lógica. Se é necessário desenhar o framework do acordo de nível de serviço, é claro que eu vou ter que desenvolver os acordos de nível de serviço, vou ter que negociar esses acordos de nível de serviço, vou ter que revisar, além dos acordos de nível de serviço, os acordos de nível operacional, o escopo do serviço, entende? Monitorar o acordo de nível de serviço. Então é uma coisa meio lógica, é meio encadeado. Então você dê uma lida nessas 10 principais atividades do processo, que eu tenho certeza que você não vai errar a questão lá no dia do seu exame, beleza? Chegamos às interfaces que o gerenciamento de nível de serviço realiza com demais processos. Percebemos pela tela aí que são bastantes processos, que o processo realiza interface. Bom, já sabemos que o processo realiza interface com o gerenciamento de relacionamento de negócio, né? Para que o gerenciamento de relacionamento de negócio é aquele processo que vai garantir que o provedor de serviço tenha um claro compreendimento das prioridades de negócio dos clientes, das necessidades do cliente. E isso vai estar envolvido e representado no trabalho do gerenciamento de nível de serviço. Todas aquelas necessidades que foram levantadas, as prioridades, vão estar representadas no gerenciamento de nível de serviço. Por isso que realiza interface com esse processo. Vai realizar a interface com o gerenciamento do catálogo de serviços, porque esse é um processo que oferece informações imprescindíveis sobre os serviços, e isso vai suportar lá no acordo de nível de serviço, vai estar especificado lá no acordo de nível de serviço. Vai realizar interface com gerenciamento de incidente, porque o gerenciamento de incidente vai oferecer dados críticos para o gerenciamento de nível de serviço, para que ele possa comparar o desempenho obtido com as metas que foram especificadas lá no acordo de nível de serviço, né? Como além de operar com o preenchimento das metas como fatores críticos de sucesso, vai realizar a interface com o gerenciamento de fornecedor, que trabalha junto, né, com o gerenciamento de nível de serviço para negociar, documentar e acordar os termos de serviço com os fornecedores, para suportar o atingimento dos comprometimentos feitos pelo provedor de serviço nos acordos de nível de serviço. Vai realizar interface com o gerenciamento de segurança da informação, com o gerenciamento da disponibilidade, da capacidade e gerenciamento da continuidade de serviços de TI, porque esses processos contribuem para o gerenciamento de nível de serviço, ajudando a definir as metas de nível de serviço que se relacionam com as suas áreas de responsabilidade. E vai avaliar se essas metas são de fato realizáveis. Vai se relacionar com o gerenciamento financeiro para serviços de TI, para validar o custo. O processo de gerenciamento financeiro para serviços de TI, ele trabalha com o gerenciamento de nível de serviço para validar o custo predito de entregar os níveis de serviço requeridos pelo cliente,
para informar os seus processos de tomada de decisões, para garantir que os custos sejam comparados com aqueles que foram primeiramente levantados. E por último vai se relacionar com a coordenação de desenho, com o processo de coordenação de desenho. Então o processo de coordenação de desenho durante esse estágio, ele é responsável por garantir que as atividades gerais de desenho sejam completadas com sucesso. Então com isso, o gerenciamento de nível de serviço possui um papel extremamente crucial, através do desenvolvimento dos requisitos de nível de serviço acordados, né? E as metas de serviço associadas, que os serviços novos ou alterados devem ser desenhados para atingir o que for especificado. Então, essas são as interfaces que o gerenciamento de nível de serviço possui com demais processos. Precisa decorar tudo isso? Tudo o que eu falei há pouco? Não precisa decorar, é bom saber. Mas é importante saber quais são os processos que o gerenciamento de nível de serviço possua interface. Isso tem que saber para o dia do seu exame, tá? Porque poderá cair uma questão. Pode-se considerar verdadeiro, um exemplo de questão, né? Pode-se considerar verdadeiro que o processo de gerenciamento de nível de serviço se relaciona com o gerenciamento do catálogo de serviços? Sim, pode-se considerar verdadeiro. Então é basicamente isso que você tem que saber com relação às interfaces dos demais processos. Beleza? Até a próxima aula.